Olá, meus amigos, o que vocês fariam se soubessem que existem cópias de vocês andando por aí em universos paralelos? Isso mesmo, vamos falar hoje das teorias das N-branas, supercordas e multiversos. Welcome to the final test. Pois é, pessoal, essa teoria que parece fantástica, da existência de dimensões paralelas invisíveis aos nossos sentidos, não é coisa aleatória. Ela surgiu quando Albert Einstein tentou unificar o reino da teoria quântica, onde moram as explicações do eletromagnetismo, com o reino da teoria da relatividade geral, onde moram as explicações para a gravitação. Até hoje, essas duas teorias teimam em não concordar uma com a outra, e a ideia de juntá-las parecia impossível. Toda a comunidade científica acreditava que Einstein estava perdendo tempo nesse estudo. Até que em 1919 aparece o físico alemão Theodor Kaluza com a ideia mirabolante. Ele provava assim que as equações do eletromagnetismo concordavam com as equações da gravidade, desde que pudéssemos aplicá-la em um espaço com 4 dimensões, não com o espaço tridimensional ao qual estamos acostumados. E aí é que surge a ideia mirabolante. Como se movimentar em 4 dimensões se estamos acostumados e vivendo no espaço tridimensional? Eu me explico melhor. Para você localizar qualquer ponto no espaço, você precisa apenas de 3 coordenadas. Direita, esquerda, cima, embaixo e para frente e para trás. Por exemplo, se você quiser localizar um apartamento numa determinada rua, você vai informar a rua, dentro dessa rua, qual é a altura do número e, melhor ainda, qual é o andar que esse apartamento se localiza. Você consegue exatamente marcar um encontro com uma pessoa seguindo essas 3 coordenadas. Aí você vai me dizer: será que eu consigo marcar apenas com essas 3 coordenadas? E eu lhe respondo não. Por quê? Você precisa de uma 4ª coordenada onde você não consegue se movimentar, que é o tempo. Então, o ser humano ele consegue se localizar por 3 coordenadas espaciais, mais uma temporal que é constante. Então, eu consigo marcar local e horário para encontrar determinado ponto e determinada pessoa. O que Kaluza propôs em suas equações e no chumalhaço de contas que mandou para Einstein era que existiam não só apenas 3 coordenadas espaciais, mas sim 4. E o interessante é que quando se aplica as teorias do eletromagnetismo para 4 dimensões, as equações que saem são exatamente as equações da teoria gravitacional de Einstein, mostrando que, em um espaço quadridimensional, as duas teorias eram unificadas. E aí explodiu a cabeça do cientista da época. Surgiu então uma física nova em pleno século XX. Essa física foi batizada como física do futuro, pois não existiam e nem existe ainda ferramentas que comprovem a existência de uma 4ª dimensão espacial. Só que a história não para aí, a história continua, porque com a descoberta dessa possibilidade de outras dimensões, surgiu e reavivou a discussão científica por trás das multidimensões que existem paralelas a essas que conhecemos. E quais seriam as consequências de se movimentar num espaço quadridimensional? Se movimentar no espaço quadridimensional é muito difícil para a nossa mente imaginar. Mas vamos supor o seguinte: você é um objeto bidimensional e você tem que chegar da sala até a cozinha. Então você vai seguir as fronteiras que essa planta lhe proporciona bidimensionalmente. Eu não consigo ir da sala até a cozinha sem ter que passar por todo o caminho, respeitando as fronteiras bidimensionais que esse espaço me proporciona. Eu teria que fazer isso daqui. Só que se eu sou um objeto com noções tridimensionais, por exemplo, eu tenho noção de que minhas coordenadas para chegar até a cozinha não seriam apenas essa de direita, esquerda, cima e baixo. Eu poderia simplesmente transpor as barreiras entre um cômodo e outro, saltando as fronteiras bidimensionais que me foram impostas. Então, para chegar da sala à cozinha, simplesmente esse objetozinho aqui, que é tridimensional, ele saltaria daqui até aqui, fazendo um atalho sem precisar passar pelo caminho bidimensional oferecido. Ele transpôs as barreiras, se movimentando em um ambiente tridimensional. Então, se pudéssemos andar em uma dimensão extra, poderíamos chegar de um ponto a outro do nosso espaço tridimensional por atalhos inusitados. A 4ª dimensão teria o poder de torcer e retorcer o espaço, criando conexões impossíveis. Por exemplo, Paris, Plutão, Aracaju, minha cidade, São Paulo. E nesse intervalozinho de espaço você conseguir atalhos importantíssimos. Então, da mesma forma que para seres bidimensionais é impossível enxergar a 3ª dimensão, como por exemplo esse livro aqui, seres bidimensionais veriam apenas o comprimento e a largura do livro, enquanto a gente tridimensional consegue enxergar a altura, a quantidade de páginas que esse livro possui.
Eu poderia colocar infinitas páginas nesse livro aqui que seres bidimensionais só veriam o corte transversal das páginas. A mesma coisa acontece com a gente. Somos seres tridimensionais e nos é impossível enxergar essa quarta dimensão. Então poderia haver uma caixinha de fósforo quadridimensional e nela conter infinitos objetos tridimensionais, como por exemplo a galáxia inteira. E a gente não teria noção dessas coisas porque nós não enxergamos em 4 dimensões. Kaluza inventou uma dimensão extra porque essa dimensão extra permitia criar novas formas que explicavam equações que poderiam unificar as forças. E ao fazer isso, ele descobriu algo extraordinário, que as equações da gravidade num espaço quadridimensional se transformavam exatamente nas mesmas equações do eletromagnetismo. Isso quer dizer que no espaço 4D, pelo menos em teoria, duas forças que não têm nada a ver uma com a outra podem se transformar na mesma coisa. Mas a ideia de uma dimensão extra, impossível de ser detectada, não agradava muito. Foi quando surgiu em 1926 a teoria do físico sueco Oskar Klein, que propôs o seguinte: essa quarta dimensão estaria tão enrolada em si mesmo que só seria possível ver um espaço ultramicroscópico. É como analogamente podemos fazer com um canudo. É como se a gente, visualizando o canudo à distância, percebêssemos apenas uma dimensão, mas quando uma formiguinha começa a andar por ele, consegue verificar a circunferência, a espessura e o comprimento desse canudo. E com a quarta dimensão seria a mesma coisa. Ela seria tão pequena que ela teria que caber em um espaço de 10 elevado a menos 33 centímetros. Isso significa 1 milionésimo de bilionésimo de bilionésimo de bilionésimo de centímetro. Medi-la seria como se a gente tentasse medir o comprimento de um canudo, esse canudo estando na superfície da Lua, só que sem o auxílio de um telescópio, a olho nu. É muito pequeno para conseguirmos vê-la, mas essa história não acaba aí. A descrição do mundo real começou a ficar mais complexo quando os cientistas começaram a entrar mais profundamente no terreno da física quântica. E aí descobriu outras forças, como a força nuclear forte, que é aquela força que mantém o núcleo do átomo unido. E junto com isso vieram as descobertas de novas partículas subatômicas, aquelas que davam forma e estrutura às partículas conhecidas, como os elétrons e os núcleos atômicos. E já não era mais suficiente apenas mostrar a união que existia entre a força eletromagnética e a força gravitacional. Agora teríamos que ter uma teoria que unificasse todas as forças conhecidas pela física. E aí, a ideia da quarta dimensão e das equações propostas por Einstein e Kaluza foram abandonadas um pouco. E o desafio agora era propor uma teoria que unificasse a teoria quântica com a teoria da relatividade e ver se todas essas forças poderiam ter um ancestral comum. Para verificar a existência de um ancestral comum, a gente precisa dar uma pausa nesse vídeo e entender um pouco mais da estrutura da matéria. Quando a gente fala de estrutura da matéria, a gente está procurando identificar exatamente do que é composto cada estrutura do universo. E desde a Grécia Antiga, o homem procura saber de que é formado essa matéria. Uma hora foi formada de fogo, água, terra, ar. O próprio éter entrou na jogada, mas aí se descobriu uma estrutura a qual se denominou indivisível. Essa estrutura era o átomo. Mas o átomo daquela época, que não se dividiria mais, era como se você pegasse, por exemplo, uma folha de papel e fosse rasgando, 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 até chegar a uma estrutura que você não conseguiria mais dividir. Mas a noção de átomo que temos hoje é diferente daquela do indivisível da Grécia Antiga. Hoje o átomo a gente sabe que é formado por um núcleo e em torno desse núcleo orbitam elétrons. Mas mesmo assim, esse átomo ele não é indivisível. Se a gente se aprofundar um pouco mais nessa estrutura, a gente vai visualizar que ele é formado por um núcleo, onde possui nêutrons e prótons, e esses prótons têm elétrons girando em torno de si. Então eu já tenho 3 estruturas. Se prova ainda o seguinte, que tanto prótons quanto nêutrons são formados de outras subpartículas, ou seja, eles são divisíveis. Então esses prótons e nêutrons são formados por quarks. Chegou à seguinte conclusão, que toda a estrutura da matéria era formada por elétrons e quarks. Da mesma forma, as forças da natureza também tinham átomos. A força eletromagnética teria o fóton como átomo, a força gravitacional teria o graviton como átomo e a força nuclear forte teria o gluon como átomo. Daí a gente conclui o seguinte, que tudo no universo, desde esse cubo mágico até o Sol, ele é formado apenas por 5 coisas: elétrons, quarks, gluons, gravitons e fótons. Mas será que chegamos ao indivisível? Será que essas estruturas não são formadas por outras subestruturas ainda menores?
Se você chegar para um físico quântico e perguntar de que é formado um quark, ele vai dizer que simplesmente ele é formado por ele mesmo. Mas existe uma galera que tenta reavivar as ideias deixadas por Einstein, e eles explicam o seguinte, que essas subestruturas são formadas por microcordas, e essas cordas vibram em dimensões diferentes, dando forma aos fótons, aos gluons, aos gravitons, aos quarks e aos elétrons. E essas estruturas seriam realmente pequenas. Elas seriam 1 quintilhão de vezes menor do que o núcleo atômico. Para enxergarmos algo tão pequeno, necessitaríamos de um microscópio muito grande. Para enxergarmos uma cordinha dessa, era necessário que se construísse um acelerador de partícula, pelo menos do tamanho da Via Láctea. Apesar da impossibilidade prática de se enxergar uma supercorda, essa teoria se popularizou, principalmente porque trouxe de volta as ideias multidimensionais, uma vez que a dimensão proposta por Einstein e Kaluza se encontrava em um microespaço dimensional. Então voltou a se falar novamente em multidimensões. E aí nós retomamos o vídeo trazendo de volta os espaços multidimensionais. Vamos lá, aproveite que gostou do vídeo, clique em joinha e se inscreva no canal.